E aí, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu me chamo Harley Pacheco, eu sou um dos psicólogos aqui do IPSI, tá? E hoje a gente vai falar sobre distúrbio esquizofrênico, tá bom? Bem, isso é muito recorrente. Uma coisa que você tem que saber é que esquizofrênicos eles são psicóticos, tá? Ou seja, eles têm o distúrbio que rompe com a realidade, tá? Assim, eu vou ser bem sincero com vocês. A gente da área da saúde, a gente ainda não conseguiu categorizar a esquizofrenia de uma maneira consensual. Mas a gente tem certo de que alguns sintomas eles são comuns, né? E alguns deles aparecem sempre, tá? Por exemplo, processamento perceptivo deficiente, tá? Isso é um sintoma. É o sintoma de que a pessoa não consegue perceber o mundo com exatidão. Tá? Ela não consegue se perceber dentro do mundo com exatidão. Ela é bombardeada de sensações sensoriais, tá? Isso tudo se bagunça. As pessoas esquizofrênicas, elas têm pensamento desorganizado. O que é isso, né? Elas têm dificuldade em resolver problemas lógicos, tá? Elas têm dificuldade em encadear ideias, porque os pensamentos se misturam. Então você vai ver uma pessoa, ela está falando de uma coisa, mistura a outra e ela vai embolando, porque aparecem muitas ideias rápidas ao mesmo tempo e ela não consegue se focar. O esquizofrênico ele tem distorção emocional. Bem, o que é isso, tá? Distorção emocional é quando o sujeito ele é incapaz de sentir prazer, de sentir tristeza, né? Ou seja, ele tem um embotamento apático, ele é um sujeito bege, ele é extremamente letárgico nesse sentido, tá? O esquizofrênico, ele tem ilusões e alucinações. Se você não sabe, ilusões são crenças grosseiras e, sei lá, bizarras, né? Imprecisas e que não tem menor base com a realidade. Já a alucinação, elas são sensações sem base na realidade. Elas são sensações extremamente fragmentadas, né? Inclusive, eu tenho ó. Tem um texto também no site do IPS, inclusive se você quiser essa aula, tem lá escrita no site. Na opção curso você também pode imprimir o certificado dessa aula. Bem, a gente tem uma videoaula que fala da diferença entre o psicótico e o neurótico. A gente fala da ilusão e a diferença da alucinação. Dá uma olhadinha lá, tá? Mas enfim, o esquizofrênico ele perde contato com a realidade, tá? Ele tem uma fuga muito forte. Ele acaba se preocupando com o mundo interno que ele tem, não com o mundo externo onde a gente vive. Isso é bom você saber. O esquizofrênico ele se comporta de maneira bizarra, tá? Ele sofre de perturbações de linguagem, de gestos, ele tem muito maneirismo, ele se comporta, ele tem modos excêntricos inclusive de se vestir, né? Porque pensa, o cara acha que ele tá que ele tá na lua, né? Então na lua, obviamente, ele vai querer se vestir diferente, vai querer se vestir como um astronauta. Então esses caras eles se vestem de maneira excêntrica. Eles têm a noção de self extremamente perturbado. O que é isso? O esquizofrênico ele se acha magnânimo, ele se acha único, tá? Ele acha que ele é impulsionado por forças divinas, sobrenaturais, tá? Assim, não é, né? Além disso, eles têm inadequação de volição. O que é isso? É a pessoa ser incapaz de ter interesse em alguma coisa, né? O esquizofrênico, meus amigos, ele tem a incidência disso é assim, ela geralmente aparece nos primeiros anos da adolescência. Quando ela é muito tarda, ela aparece no comecinho da vida adulta. E ela pode ir se fortalecendo. E quando ela vai se fortalecendo, a gente chama isso de esquizofrenia de processo. Processos de fortalecimento da esquizofrenia, o que não é bom, né? Uma coisa que você tem que saber da esquizofrenia é que os sintomas eles debilitam demais a pessoa. E eles são extremamente preocupantes, porque a recuperação total ela simplesmente não existe, ela é muito improvável. Então quando ela aparece, assim, é de se lamentar. Lógico que tem como você melhorar, mas curar, infelizmente, é muito improvável. E quando a esquizofrenia aparece de repente, a gente chama ela de reativa, esquizofrenia reativa. A esquizofrenia ela tem diversos subgrupos, diversos não, mas ela tem alguns subgrupos. O primeiro dele a gente chama de esquizofrenia paranoide. O que é isso? É aquela que os aspectos essenciais do sujeito, da pessoa, se fundamentam em alucinações e ilusões. Por exemplo, o cara se sente perseguido, né? Ou então ele se acha um cara magnânimo, grandioso, né? Temos a depressão, já ia falar bobagem, a gente tem a esquizofrenia catatônica,
que é quando o indivíduo ele reage com entusiasmo, ele fica em estupor, né, passivo, né, extremamente comunicativo, porque ele acha que está falando com além, então ele fica num estado de estupor, frenesi. O esquizofrênico ele tem comportamento desorganizado, os comportamentos dele são extremamente deteriorados, tá? São peculiares, na maioria das vezes infantilizados, tá? Eles fazem coisas em público que eles não deveriam. Por exemplo, tem esquizofrênico que se masturba, tem esquizofrênico que come merda, ele defeca, ele mesmo se alimenta da merda, ou ele come a merda alheia. Né? Pessoal, eu não estou falando no sentido pejorativo, não me entendam mal, tá? Temos a esquizofrenia residual, que é quando o sujeito apresenta alguma moderação, porque existe esquizofrênico com moderação, né? Esse cara tem uma esquizofrenia residual, tá? Uma coisa que você tem que saber é que o esquizofrênico, quando ele vai entrar vai ter uma crise, ele sabe, tá? Ele sabe antes que ele vai ter a crise. Ele sente, tá? Um ponto que a gente tem que levar em conta é que ninguém sabe as causas, mas acredita-se que a influência genética ela está fortemente ligada, tá? E assim, ela se desperta por questões psicossociais, né? Por exemplo, o sujeito ele já tem uma predisposição a ser esquizofrênico e acontece alguma coisa na vida dele que desencadeia. Por exemplo, eu conheço um esquizofrênico, tá? Eu tratei um já, que ele perdeu os dedos da mão. Ele era madeireiro, né? Cortava madeira numa madeireira. E aí na hora que ele foi cortar a madeira, os dedos foram juntos e a serra comeu os dedos dele. Ele teve isso, né? Ele perdeu os dedos e tal, ele tem só os cotoquinhos. Esse cara ele desenvolveu uma esquizofrenia. Por quê? Porque ele já tinha predisposição e o fator psicossocial, né, pá, desencadeou aqui. É como se enchesse um copo e desse uma gotinha. Foi isso. Né? Hoje o sujeito é medicado, tal, faz terapia e ele é acompanhado por um psiquiatra. Mas enfim, a gente está falando isso porque ninguém sabe ao certo, mas a gente sabe que existe aí uma questão genética e a influência, o despertar dela geralmente é psicossocial. Uma coisa interessante é que os estudos mostram que muita produção de dopamina nos sujeitos, essas pessoas elas têm esquizofrenia. Os tratamentos mais usados são drogas neurolépticas, tá? Associadas a, obviamente, uma ressocialização aí psicológica. A gente deve evitar sempre, a todo custo, que essas pessoas elas usem anfetaminas, né? Porque a anfetamina piora demais os sintomas, tá? Então isso é que você tem que levar em consideração. Uma coisa que você também tem que levar em consideração é que tem muito esquizofrênico em lugares que, teoricamente, que na prática a gente aceita algumas loucuras, a gente acaba não percebendo que as pessoas são esquizofrênicas ou se elas são malucas. Né? Por exemplo, uma faculdade de física, o cara às vezes é muito doido e a gente não percebe porque naquele ambiente seria normal aqueles comportamentos, mas o cara vai ver fora daquele ambiente em algum momento. A gente tem que sim prestar atenção. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Se inscreve no canal, segue a gente lá no Facebook, no YouTube, faz o que você quiser aí. E se você que tiver alguma dúvida, comenta, beleza? Show de bola, espero que você tenha gostado da aula.